Shalom, queridos, graça e paz do nosso Deus. Mais uma exposição bíblica no canal Frutificai. Queridos, eu gostaria muito da sua atenção no tema que nós temos hoje. Hoje nós falaremos olhando para Jesus. Nosso texto base se encontra em Hebreus, no seu capítulo 12, nos versos 2 e 3. Queridos, esse tema ele é muito especial. Exatamente porque nós iremos falar onde Paulo ele vai motivar a igreja, ele vai dar ali uma injeção de ânimo através de um alerta, olhar para Jesus. E isso é muito difícil, queridos, principalmente porque eu vou falar sobre o contexto e mais ainda eu quero dizer para você que você vai entender os versículos, eu acredito, de uma forma no qual você nunca entendeu antes. Olha, eu acho que seria uma presunção muito grande da minha parte, mas eu quero arriscar em dizer de que você ainda não ouviu dessa forma como eu vou falar hoje. Então, se você quer confirmar isso, fique comigo até o final. E se você gostar, querido, se inscreva no canal, compartilhe nas suas redes sociais, mande para aquela pessoa que precisa da palavra de Deus e vamos realmente elevar o evangelho a todo mundo. Me ajude nessa empreitada. Vamos continuar com esta obra. Queridos, então vamos ler a palavra que diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Esse é o canal Frutificai, começando agora. Queridos, eu gostaria de falar sobre o contexto da passagem e eu não posso deixar também de falar para você, queridos, o quanto é difícil falar sobre esse assunto, principalmente porque nós iremos falar em um momento em que Paulo estava passando por muitas dificuldades, principalmente porque essas pessoas, judeus convertidos, aqueles que estavam ali, que não eram judeus, mas eram novos convertidos, hoje estavam ali, estavam passando por muita dificuldade, porque havia uma perseguição muito grande na igreja, existia ali uma dificuldade onde as pessoas estavam atacando de tudo que é forma e já existia uma certa forma as pessoas cedendo às pressões que estavam acontecendo. Paulo tinha que agir, Paulo tinha que dizer, porque muitas pessoas estavam atacando, principalmente ao apostolado de Paulo, estavam atacando ao que Paulo dizia que era o evangelho, eles estavam atacando várias coisas e nesse ponto essas pessoas, principalmente os judeus, já estavam começando a deixar permear em seu coração de que eles retornassem ao judaísmo e com isso essas pessoas estariam com o perigo no qual Paulo também fala de morrer espiritualmente e até mesmo ser um apóstata, praticar então a apostasia. Existiam muitas situações ali dos quais nós temos antes dessa passagem, mas também temos o momento do versículo anterior, onde ele vai falar sobre os grandes heróis da fé. E essa passagem ela fala que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E essa passagem ela acaba me levando a lembrar do estudo que eu fiz não faz muito tempo. Olhe no nosso canal, você está sendo visto. Muitas pessoas elas acabam assimilando de que essa tão grande nuvem de testemunhas é alguém que está lhe vendo ou alguma pessoa que está lhe vigiando. Mas olhe lá que você vai entender. Queridos, falar sobre esse tema e nesse contexto onde a igreja estava sendo muito atacada, Paulo vai falar sobre isso, sobre olhar para Jesus. Queridos, veja comigo e vamos raciocinar juntamente. Jesus, ele não estava mais na terra, ele já tinha ido ao Pai, já tinha retornado. Paulo, ele só tinha visto a Cristo na estrada de Damasco,
As pessoas dos quais ele pregava, as que estavam na igreja, nunca tinham visto Jesus. Eles conheciam a Jesus de ouvir falar, das pregações. Então, quando você fala assim, olhe para Jesus, então muitos outros poderiam falar assim, vocês estão tentando adorar uma pessoa que vocês nem conhecem, de uma pessoa que morreu na cruz, de uma pessoa que esteve lá e morreu naquela forma. Então imagine, queridos, a pressão que não estava sendo dada àqueles convertidos e aquelas pessoas que queriam ingressar realmente no reino de Deus. Então Paulo agora, ele vai falar e vai dar essa palavra de incentivo falando, olhando para Jesus. Mas veja como é difícil falar essa palavra. Porque nós temos que entender de que forma a gente vai olhar para Jesus, uma vez que Jesus não está lá. Jesus não estava ali com eles. Então como que eu vou olhar para Jesus? Queridos, você já se perguntou? Muitas pessoas falam, eu vi Jesus hoje. Só que Jesus, nós sabemos que ele está com o Pai. Nós temos que ter essa percepção e essa certeza. Ele está com o Pai. E vai ter um momento em que ele vai voltar. Bom, então para poder começar a falar com você, de forma que você entenda onde realmente Paulo está querendo chegar, nós vamos ter que falar parte a parte daquilo que ele está passando sobre olhando para Jesus. Como nós olhamos para Jesus? De que forma nós podemos fazer isso? Uma vez que não o conhecemos. Eu, por exemplo, como eu vou olhar, como que essa palavra de Paulo para mim, dizendo olhando para Jesus, como é que eu vou fazer isso? Há uma possibilidade de fazê-lo? É agora que a gente vai começar a falar isso. Então, primeira coisa, o que é olhar para Jesus? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que tentar responder. E é exatamente isso que eu já estou fazendo essas perguntas para que você também possa raciocinar junto comigo. Como que eu vou olhar para Jesus se Jesus fisicamente não está mais neste mundo? Como que eu vou fazer se eu não tenho uma lembrança, se eu nunca vi Jesus? Todos nós sabemos que existem pessoas que pintam Jesus como um homem que tem os olhos azuis, com um semblante muito bonito, mas de pronto eu não sei a face de Jesus como era. Será que você tem essa memória? Acredito que não, querido. Então, como exatamente nós podemos fazer e como eles poderiam fazer também, eles que estavam passando por tantas dificuldades e perseguições, como eles poderiam então olhar para Jesus? Parece uma pergunta sem sentido, né? Parece algo que a gente não tem como responder. Então vamos começar a ir ponto a ponto no que Paulo vai dizer logo após ele dizer olhando para Jesus. Primeira coisa que ele vai dizer, vai anotando aí se você quiser, para você não esquecer. E se você esquecer, pode retornar ao vídeo, pode olhar no detalhe, pode ver cada palavra, vale a pena, querido. Primeira coisa, ele vai dizer, autor e consumador da fé. Queridos, ele vai dizer, olhando para Jesus, porque ele é. Primeiro ele fala quem Jesus é. Autor e consumador da fé. Bom, queridos, o que nós podemos entender com essas duas palavrinhas? Autor. Quem é autor? Quer dizer que criou. É aquele que iniciou. É aquele que é o primeiro. Consumador. Quer dizer, o último. É a ponta. É exatamente o contraste daquele que foi o autor. Então, se na Bíblia nós já sabemos que ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. E aqui nós estamos falando que ele tanto é aquele que inicia, como é também aquele que foi o último. Veja, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós sabemos que no início da criação, Jesus estava lá. Ou seja, tudo iniciou com Jesus também. E a fé também, nós podemos dizer, autor da fé. Ele é o Criador. E veja bem, consumador
Se você olhar, como eu estava dizendo, existe já um estudo que fala sobre os heróis da fé, que são essas tão grandes testemunhas que estavam ali no versículo 1. Mas se você perceber bem, todos esses grandes heróis da fé são inferiores a Jesus. Por quê? Porque ele é o herói da fé acima de todos. Porque ele, acima de todos, fez o sacrifício definitivo. E é através desse autor e desse consumador, aquele que foi o último, nós podemos ter fé. Então veja bem, quem ele é? Ele é o princípio, mas ele também é o fim. Então nele há o limite que concerne tudo. Não há espaço. Entre o início e o fim, só existe o meio. Então, ele está preenchendo tudo. Então, quando fala olhando para Jesus, é olhando aquele que é o primeiro, aquele que é o último, aquele que começou e aquele que termina, aquele que faz com que tenhamos a fé e aquele que, por último, nos mostrou o que é fé. Olha só que coisa maravilhosa que Paulo está falando de uma forma simples. De uma forma simples. E vamos ver agora a sequência que Paulo vai dizer. Paulo diz assim: suportou a cruz, desprezando a afronta. Primeiro, Paulo diz que Jesus, quem ele é, e agora vai dizer o que ele fez. Olha só que coisa maravilhosa. Quem ele é? O autor e consumador da fé. O que ele fez? Suportou a cruz e desprezou a afronta. Queridos, ele aqui está dizendo exatamente que Jesus ignorou. Ele não se importou em toda afronta, dificuldade, barreira, tudo que aconteceu para com ele, para que ele pudesse a realmente obedecer e suportar aquilo que nós não tínhamos a menor capacidade para suportarmos, que era a cruz. Ele fez com que o plano de Deus fosse concluído de forma perfeita e ele suportou, queridos, a cruz. Então a obra salvífica de Jesus e também o exemplo que ele nos dá de desprezar a afronta, porque muitos foram aqueles que o desprezaram, que o humilharam, que falaram coisas horrendas para o mestre, até mesmo pessoas que estavam no seu círculo de apóstolos. Foi ali no momento, não, mestre, o Senhor não vai isso, de forma nenhuma. Jesus negou a si mesmo, querido. Jesus, ele fez profundamente um exemplo do qual Paulo está aqui tratando. Vejam agora o que ele fez. Ele suportou a cruz. Ele desprezou, ele não se importou. Ele praticamente colocou de lado toda a afronta. E o que eles estavam passando naquele momento era tão forte que eles precisavam entender isso. Eles precisavam entender a obra e a grandiosidade dela. Como ele suportou a morte de cruz, que era para todos na época a pior forma de morrer. A forma mais, vamos dizer, que era um escândalo para todos. Todos que morressem pela morte de cruz era um escândalo. Mas de tudo isso, até ele chegar a este ponto, quantas não foram as afrontas, e não foram somente afrontas de homens, mas as afrontas espirituais. Queridos, e aqui ele está dizendo, olhe para Jesus, pelo que ele é, pelo que ele fez. E agora vem mais uma parte, onde ele diz, e assentou-se à destra do trono de Deus. Queridos, primeiro Paulo diz, olhe para Jesus, pelo que ele é, pelo que ele fez. E agora, queridos, olhando
para onde ele está, que agora significa o futuro, queridos. Exatamente o resultado de tudo. Jesus nos dá o exemplo do que é o resultado de tudo que vai acontecer. Então hoje ele está à destra de Deus. Então todos aqueles que em sua esperança sofrem, em sua esperança estão passando afrontas, em sua esperança estão ali em agonia, eles podem entender que vai chegar o momento que, assim como Jesus, olhando para ele como exemplo, vai estar também à destra de Deus. Queridos, isso é muito forte, queridos. Isso é muito forte porque é muito desafiador e até mesmo ousado. E por isso que eu digo, quando a gente afirma ter visto a Jesus, mas olha só como nós podemos vê-lo, de que forma nós podemos fazê-lo. Olha só como Paulo está construindo toda uma ideia. E vou aqui parafrasear, vou fazer uma conjectura aqui rápida, queridos. Imagine que você vai ler uma biografia de uma pessoa no qual você nunca viu na vida, você não a conhece. E as pessoas que fizeram a biografia desta pessoa também não a conheceram. Elas conhecem a história dessa pessoa. Então o que vai acontecer? Você vai ler e vai ter ideia de que essa pessoa ou era alta, ou era assim, ou era assado. Você vai imaginar, porque o próprio autor do livro, da biografia, ele também vai fazer isso. E ao mesmo tempo, o que ele vai dizer? Ele vai falar sobre a vida desse personagem, dessa pessoa. E aí você vai saber com quem ela era, o que ela fez e o seu final. E no caso seria a sua morte. Só que no nosso caso aqui, Paulo está dizendo, olhe para Jesus, porque olha quem ele é, autor e consumador da fé. Olha o que ele fez. Ele suportou a cruz e ele desprezou toda a afronta. E olha onde ele está, olha o futuro, olha o que aconteceu, que na verdade não é o final dele, mas sim é a esperança de todos nós depois de passarmos tudo o que passamos em nome dele. Então, queridos, vamos aqui para mais uma parte do qual quero dizer para os amados. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. E esse aqui, queridos, é exatamente o que eu queria trazer ao seu coração, queridos. Eu quero trazer que aqueles judeus precisavam dessa palavra. Eles precisavam de uma afirmação, de uma palavra que trouxesse ânimo, trouxesse renovo aos corações. Eles estavam sobrecarregados de muita agonia, de muita pressão. Muitos eram as classes de pessoas que estavam ali tentando abater a todos aqueles que criam no Salvador. E hoje não é diferente. Em cada século acontece de uma forma diferente esse tipo de ataque. E não é anormal a gente entender que várias pessoas se sentem desanimadas, se sentem quase que enfraquecendo. Então a palavra que Paulo vem a trazer para mim e para você hoje, que vai trazer o renovo à tua vida, querido, que vai trazer uma nova perspectiva para você olhar para Cristo. Não é somente você fechar os olhos e falar com Ele para você ver a Cristo. Você tem que primeiro reconhecer quem Ele é. Segundo ponto, você tem que reconhecer o que Ele fez. Em terceiro, você tem que reconhecer o futuro que Ele teve e que nos é reservado também. E olhe só, para que eles pudessem entender, Paulo, ele utiliza um termo como um apelo: considerai. Considerai. Ele pede para que eles considerem aquele que suportou tais contradições
dos pecadores contra si. Todos aqueles que não criam no Pai falaram de tudo que é forma para denegrir a imagem de Cristo, denegrir a imagem de Deus, de tirar todo o crédito naquilo que Jesus pregava. Tudo quanto ele fez foram várias armadilhas, várias coisas que tentaram contra ele. Mas de todas elas, ele suportou. E veja, e ele diz, para que não enfraqueçais. Existia um motivo para isso. Não era somente porque ele estava ali fazendo plano para o Pai, mas era também para nos trazer o exemplo de que ele suportou e ele também nos dá a graça, nos dá também o auxílio para nós suportarmos esse tipo de coisa. Queridos, amados, quantas não são as vezes que nós ouvimos e sabemos que não há nada que venha contra nós, uma tribulação que possa ser maior do que as nossas forças. Se ela vem, com certeza é porque o Senhor sabe que você vai suportar. Eu não sei a dificuldade ou o problema, eu não sei a angústia no qual você pode estar passando neste momento. Mas o que eu sei é que o Senhor que Paulo está pregando ali, e que eu creio, e que eu também olho para Ele, através de quem Ele é, do que Ele fez e do futuro que Ele tem reservado para mim e para ti. Através dessas 3 características, eu tenho fé, eu tenho força e eu consigo suportar. E eu tenho certeza que você também, meu amado. Eu peço que você não desista, que você não esmoreça, que você não se deixe e não desista. Não desista, porque o Senhor está contigo. Essa palavra, ela veio ao meu coração. Só o Senhor e o Eterno sabe o quão eu fiquei maravilhado, o quão eu fiquei, até minha pele, eu fiquei pensando assim, ficava tremendo, querido, por uma palavra tão gloriosa. E eu peço que você tome posse, querido, que você pegue para ti, que você pegue essa palavra e creia. Olhe para Cristo, o autor e consumador da sua fé, aquele que suportou a cruz e que desprezou toda afronta, e aquele que hoje está à destra do Pai e que com certeza estará me aguardando e te aguardando. Que o Senhor possa lhe dar a graça e o renovo de todas as suas forças mediante tudo aquilo quanto você pode estar passando nesse momento. A paz do Senhor.